Vamos parar de falar mal dos outros, que a gente já começou a gravar, né? Hoje a nossa edição Uma Boa Ideia, 51, trocadilho infame, mas o fato é que amanhã, dia 21 de maio, nós faremos aí aniversário de um ano. Vamos estar completando aí um ano com o nosso encontro semanal, que vocês me honram, muito me honram com essa companhia, né? O Rodrigão, infelizmente, não vai poder estar aqui com a gente hoje, mas vamos tentar tocar a vida aqui. Bom, começando aqui, seguindo a nossa tradição, eu não aguento mais, Vitor. Eu vi que você também está sentindo fadiga de material pela sua postagem no seu Facebook, né? Até a sua resiliência, que parecia inesgotável, parece estar indo para o saco. Fale aí. Pois é, nos últimos 4 dias a gente parou de cair, nos últimos 2 deu uma subidinha, né? Então, assim, há uma evidência aqui que ou entramos num platô, ou vamos ter um leve movimento de subida. Não saberia dizer ao certo, tem que esperar mais alguns dias. A gente está naquele nível 9,3 por milhão por dia. O problema é que os casos novos seguem uma subida de 6% por semana. Então, é uma situação meio desagradável. Aí você fala assim, os casos novos estão subindo porque está testando mais, porque os casos são mais leves. Enfim, pode ter N teses, né? O fato é que, de alguma maneira, existe uma proporcionalidade, que se ele não abaixar, você vai chegar a um ponto que essa proporcionalidade do negócio está subindo, vai acabar atingindo um platô. Não sei se nós atingimos esse platô, não vi o número de hoje, não sei se nós atingimos esse platô de 9, que é altíssimo, não seria muito, muito bom, ou se isso é uma anomalia de 2 dias, depois cai, mas assim, parece que aquela queda consistente, aquele período, não temos mais, né? Ô, Vitor, será que essa própria queda não fez com que as pessoas novamente afrouxassem no comportamento? E talvez acho que isso sim. possa explicar um pouco esse repique? Com certeza, né? Esse é o problema acho que esse é o problema fundamental dessa questão do relaxamento. Eu sou um cético em relação à questão ao lockdown em si. Agora, tenho que reconhecer que, dada a nossa pouca disciplina, quando você abre uma fresta no Brasil, o nego escancara e vai para a balada e vai não sei o quê. Então, assim, se a gente estivesse naquela zona verde, já estaria com muitas baladas rolando. Então, mesmo no alaranjado já rola, imagine no verde. Então, eu acho que isso dificulta um pouco, porque, embora o lockdown em si, eu acho que ele não colabore muito, a aglomeração a gente sabe que ela atrapalha e ela é disseminadora do vírus, né? Então, assim, se você não permite restringir a mobilidade, em tese você está diminuindo as possibilidades de aglomeração. Eu acho que atrapalhou, com certeza. Não sei em qual nível, né? Vamos ver aí os próximos resultados. Agora também de um dia para o outro não muda muito. Eu vou começar a fazer 2 vezes por semana essa atualização. Mas o fato é que semana passada a gente estava mais animado, né? Essa semana não foi boa. O bom senso. As internações subiram um pouquinho, né? As internações em UTI. E aí, de novo, pode ser que elas tenham subido, porque de repente abriu mais vaga e o pessoal tá internando casos que em outras situações não iriam para UTI e agora eles estão aproveitando. A gente não sabe. No final, nós vamos descobrir quando vierem os registros dos óbitos. Muito provavelmente o bom senso mora no lugar que fica entre o lockdown e a aglomeração, né? Só que parece que não tem muita gente em nenhum desses 2 lugares, né? Esse que é o grande problema. Quer dizer, aliás, tem muita gente num lugar, não tem no outro, e tem pouca gente no meio. Ô, Vitor, de o que você acompanhou, tem algum estado que está numa situação pior proporcionalmente nesse repique? Não. Tem algumas. Aí que tá, esse é o problema das informações. De repente o cara vai lá, despeja o represado, então você nunca sabe quanto é o número. Os estados centro-oeste estavam piores, mas hoje a gente tinha só 4 estados até ontem, 5 estados acima de 10.
né? Então, na verdade, todos vêm caindo na mesma gradação. O Amazonas é o melhor, que estava com 3 e alguma coisa, mas não tem nenhum grande detrator. O Tá? ritmo Então, das assim, vacinações também está frustrando um pouco, né? a mim frustra bastante, não há muito que se possa fazer quando você não tem insumos, né? Então a gente chegou a bater há umas 2 semanas uma média de quase 1 milhão de doses diárias, batemos 997 mil, e hoje essa média está em 690 mil. E patina um pouco mais, um pouco menos diariamente. Acho pouco. Nesse ritmo, a gente vai ficar com essa conversa até o fim do ano. Bom, vamos lá. Eu não sei se o Cleveland Eu espero só, nesse Diga. momento, eu estou num momento mais mal-humorado com isso, né? Eu só espero que esse negócio não invada 2022, tá? Em 2021 já joguei. Joguei a toalha já. Nós vamos até o fim do ano. É mesmo, rapaz? Eu acho. Bom, tem um bom lado nessa história, porque se a sua expectativa for frustrada, é melhor do que na direção contrária, né? Esperar um grande Eu também. 2021 e quebrar a cara. Ô, Xará, Não, Felipe, do eu ponto de diga. vista de pandemia, do ponto de vista de Sim, economia, não sei como é que estou falando. A pandemia, nós vamos ficar nesse lero-lero até o fim do ano. em relação à economia aí, até passando a bola para o meu Xará aí, só abrindo um parêntese rápido do que está previsto aqui na nossa pauta, está sendo revista, foi revista aí o crescimento para o ano, né, Xará? O Focus reviu para cima, vai rever, né? Porque a gente está vendo aí várias casas jogando para cima o PIB do primeiro tri. Isso você tem um carregamento, né? Então o pessoal estava mais entre 3 e 3,5, agora está entre 4 e 4,5 para o ano. E por quê? Porque justamente não teve fechamento. Eu acho que o pessoal estava meio que piorou aqui os números da pandemia, a economia vai fechar, vai ser um pouco melhor do que ano passado, mas não muito melhor. O fato é que foi muito melhor do que ano passado, né? Porque as economias não fecharam. Basta ver São Paulo, né? É verdade. Essa altura do campeonato, com esse número de óbitos, você imagina você está permitindo o que está sendo permitido. Tudo em nome da ciência, claro, né? Tudo Claro, sem sombra de dúvida. Isso é questão pacificada. A ciência é que é o nosso norte. Pautado pela ciência. Então, o Do fato ciência econômica. As ciências econômicas. Ciências ocultas, letras apagadas. Nem essa. Então, o fato é que não fechou tudo, né? E a economia foi muito mais forte no primeiro tri do que se imaginava. Esse ponto do Marcelo é extremamente importante, porque a gente hoje está num nível semiaberto razoável, com quase 10 óbitos por milhão. Exato. E um nível em São Paulo também, né? E um nível de novos casos 3 vezes maior do que a gente tinha no ano passado, no período mais fechado. Exato. Tudo bem, assim, 42% já teve contato com o vírus, tem toda essa conversa, né? Mas não deixa de ser curioso. Então, ou a gente está errando na mão agora, ou nós erramos na mão antes, né? Alguma coisa pouco paradoxal. Ou as duas situações, viu? Ou nos dois casos. Eu vou fazer aqui eu acho difícil é que a gente tenha acertado nos dois casos, né? Exatamente. O triste é que eu acho que uma significativa parcela do nosso erro, em todos os níveis, pode até ser justificada pelo fato de estarmos lidando com o inusitado da situação. Agora, seguramente, por um lado ou para o outro, em qualquer que seja o nível, uma significativa parte dos nossos erros foi movida pela disputa pequena, rasteira, política e pela nossa própria pobreza como sociedade, falta de espírito republicano. Bom, vamos passar para o próximo assunto, né? Quando a gente fala de falta de espírito republicano, disputa política, nada melhor do que falar do nosso circo parlamentar de inquérito, né? Então, eu queria começar passando a palavra para o Xará. Eu não sei se ele acompanhou nos 2 últimos dias, nós tivemos o depoimento do Pazuello, e, da mesma forma, o mundo parece dividido, né? Umas pessoas chamando ele de um mentiroso compulsivo e outras achando que ele teve uma performance de garbo. Como é que você viu essas últimas sessões da CPI, Xará? É interessante, de fato, é isso mesmo que você falou.
Eu assisti o Pazuello ontem, assisti uma parte hoje, e ouvi os comentários de ambos os lados, e assim, você tem comentários muito positivos e muito negativos, cada um ouvindo aquilo que quer, Mas eu né? quero saber o seu. Olha, é o seguinte, o cara se apresentou bem. O fato dele não ter sido preso já vai uma vantagem para ele, né? Eu acho que assim ele conseguiu não ter voz de prisão. Então já saiu no lucro. Acho que as explicações dele com relação ao ponto claramente frágil da narrativa toda é a questão das vacinas, né? E aí, assim, a história para mim não continua não somando, né? Não faz muito sentido o que ele fala, tal, apesar de ser bastante enfático em alguns momentos. E principalmente a questão da Coronavac. A Pfizer até você pode até pensar, bom, sei lá, teve algum atraso ali e tal. A Coronavac não tem como dizer que o Bolsonaro não disse para não fazer, né? Realmente é uma história que não casa. Então essa é a parte frágil. De resto, enfim, é aquela coisa, quem ataca, ataca, quem defende, defende, cada um conta a sua história e cada um vai sair com uma conclusão debaixo do braço. Ou seja, não serve para muita coisa, não vai mudar a ideia de ninguém, eu acho. E aí, Cleveland, você faz parte de qual time? Do Team Pazuca ou do Team Renan? Marcelo, não faço parte de time nenhum, para falar a verdade. Seja bem-vindo. Cada vez mais eu tô querendo mais ver o circo pegar fogo. Quer dizer, não estou querendo ver o circo pegar fogo, porque as poucas vezes que eu coloquei lá para assistir, fico me perguntando o que eu estou fazendo nesse país ainda, porque o nívelzinho de debate, de discussão, de um lado é de outro, o Renan batendo boca com o Flávio Bolsonaro, para mim aquilo é um caso antigo, só pode, para sair naquele nível de porrada. É triste, não tenho nem que falar, Marcelo. Honestamente, a única coisa que eu consegui perceber é que essa CPI pode acabar se virando, em alguns momentos, contra alguns governadores, viu? Porque em alguns momentos apareceram alguns questionamentos sobre verba pública direcionada para alguns estados. E eu não sei não o que vai acontecer se levar isso a fundo. Ô, Vitão, e aí, como é que você viu aí esses últimos dias da CPI, se é que você viu? Qual é a impressão não que você vi. viu? Não, eu só estou acompanhando os comentários. Não vi, não gostei gostei de não ter visto. Gostei de não ter visto. Estou acompanhando os comentários, mas pelo que eu estou vendo, não existe nenhuma novidade ao que já sabíamos, né? Então, assim, não está trazendo nada de novo, está dentro do esperado, aquele showzinho. O governo foi incompetente, qual é a novidade? Normal. Vou dar minha opinião, vou dar minha opinião aqui. Se criou uma expectativa em relação ao depoimento do Pazuello que seria uma carnificina, né? Ele não vai falar nada, ele vai de uniforme, ele é general, a CPI vai ser ameaçada. Cara, sincero e francamente falando, o Pazuello ele não se destaca pelo brilhantismo, né? Aliás, longe disso. Mas se a gente for levar em consideração o que se esperava, eu acho que ele se saiu bem. Deu até umas cutucadas lá em alguns momentos, né? Quando, por exemplo, ele fala para o Renan Calheiros, né? Olha, eu como ministro não participava, eu tinha que chancelar ali o resultado de um processo de negociação, mas a negociação era tocada ali por um corpo técnico, o senhor deveria saber. Para mim, cara, eu vou resumir assim, o quão essa CPI se traduziu no que poderia haver de pior. Eu sempre tive a senadora Simone Tebet em alguma conta. É claro que assim, a pessoa que está na vida pública, né, no Brasil, a gente tem que ficar meio assim, mas a gente não pode negar a política. Né? A gente tem que tentar olhar ali em alguns momentos algumas pessoas com alguma boa vontade. E, cara, hoje, teve um momento assim tão triste, sabe?
Porque, assim, por exemplo, você vê o Eduardo Braga, senador pelo Amazonas, falar com aquela veemência, você fala, cara, pô, esse cara tá de sacanagem, cara. Esse cara faz parte da elite que controla esse estado há quanto tempo? A gente sabe que a situação no Amazonas e Manaus, ela entrou em colapso porque eles já tinham uma capacidade instalada diminuta, fruta de uma sucessão de escândalos na área da saúde. Aí, quando você vê um cara que nem aquele, arrotando, aquela demagogia toda, aquele moralismo, tão preocupado com a vida, você fala, cara, esperar o quê de um camarada desse? Mas eu não sei se é ingenuidade minha ou não, eu tinha uma certa expectativa em relação à senadora. E hoje, quando ela fez uso da palavra, a primeira coisa que ela fez foi contestar o Pazuello, meio que defendendo o Renan. E aí eu peço a vocês que pesquisem na internet, para não correr o risco de machucar aqui o nosso público com coisas de baixo calão, pesquisem uma famosa menção do Renan Calheiros em relação à jornalista Dora Kramer e qual é o papel que o pai dela é reservado nesse comentário. Então, ver ela defendendo ali naquele momento o Renan Calheiros já me deu um certo asco. Aí ela engata um discurso absolutamente demagógico para, ao final, dizer que não tinha nada para perguntar para o Pazuello. Só faltou ela falar, só estou aqui para palanque mesmo. Então, cara, quando alguém que você tem algum nível de expectativa age dessa forma, você vai esperar o quê do Renan e companhia? Então, realmente, assim, a CPI, para mim, o que seria o clímax dela, para quem imaginava que ia destruir o Pazuello, eu acho que saiu... Ontem e hoje foram dias bastante frustrantes. Porto, só corroborando isso que você está falando, duas coisas. Primeiro, corroborando isso que você está falando, hoje na coluna do Estadão, que é bem crítica, né, normalmente ao governo, o jornalista fala mais ou menos isso, algumas notinhas ali dizendo que não foi a carnificina que se esperava, né, em outras palavras. E é verdade, absolutamente verdade. O cara saiu muito melhor do que se imaginava que ele pudesse, né? Cumpriu a missão. Exatamente. E vou além. Para mim, ao final, não foi nem novidade, porque teve uma outra audiência que o Pazuello foi enquanto ministro, que durou umas 3 horas, e o clima talvez não tivesse nessa mesma temperatura atual, mas já não era muito diferente, e naquela ocasião ele já havia se saído muito bem. Vale lembrar que, se nós recuperarmos aí o noticiário ao longo do tempo, o Conselho dos Secretários de Saúde, em dada ocasião, era majoritariamente elogioso a ele. Então, claro, tem uma narrativa, claro, o governo errou muito, claro que chega à beira do ridículo, né? Tentar negar que, a certa altura, o Bolsonaro se colocava muito claramente contra a vacina Coronavac, ainda que sempre fazendo aquela ressalva, né? É porque não tem aprovação da Anvisa, então aquilo funciona meio como um head para ele, né? Não, eu disse que não tinha aprovação da Anvisa, depois que teve e tal, mas claramente, naquela ocasião, ele teve uma postura contrária, porque era uma iniciativa que vinha de um potencial candidato concorrente a ele à presidência, que, aliás, ficou pelo caminho, né? 65% de reprovação, o nosso governador Agrippino. Mas, assim, eu acho que a CPI acabou, porque o ponto alto era o ministro da Saúde, do Bolsonaro, e não deu em nada. Alto, esse é o segundo ponto que eu ia tocar. O ponto alto da CPI foi na pergunta, na vez do senador Ângelo Coronel, não sei se você estava acompanhando. Estava acompanhando, que não é coronel. Pois é, então, aí o Pazuello fala para ele, bom, como o senhor sabe, o senhor tem experiência da caserna, tal, verdade, nós somos militares, tal. E aí você não viu essa? Aí o senador, eu respeito muito o exército, mas o meu coronel é sobrenome, eu não sou coronel. Aí você ainda ouve o áudio vazar, né? Eu pensei que ele era... caiu na risada. Cara, é o Brasil, e ele cai na risada também, enfim. É o Brasil, esse foi o ponto alto da Brasil. É o Brasil, cara, é o Brasil. Se a gente fosse, de fato, um circo, a gente comprava o circo, o anão crescia. É brincadeira, cara. Bom, vamos seguir em frente aqui, né? Falamos da pandemia. Eu queria agora pedir aqui, abrir um espaço para o nosso amigo Cleveland,
comentar o seu último artigo publicado aí. O Rodrigão também teve um artigo publicado no Valor Econômico, um artigo atemporal. Vai comentar com a gente semana que vem, quando, se Deus quiser, a gente vai estar se reunindo aqui juntamente conosco. Queria abrir esse espaço para o Cleveland, que, aliás, sempre, né, nos brinda com excelentes artigos. Por favor, Tique Wink. É o artigo da semana passada ou que vai sair amanhã, Marcelo? O que vai sair amanhã, você pode dar um spoiler, mas fala primeiro do da semana passada. Da semana passada, eu acho que a gente meio que conversou, né? Mas, na realidade, o que eu procurei trazer é um pouco de racionalidade a essa discussão sobre quebra de patentes, né? Porque quebra de patente não é uma coisa trivial, você quebra incentivos, né? Incentivos porque, principalmente no setor que é intensivo em P&D e que o risco de você não descobrir nada é muito elevado. Então, a hora que você sai por aí falando que vai quebrar patentes, você dá um péssimo sinal, você dá um sinal de que não vale a pena investir. Eu achei que você falar que quebrar patente era um negócio que te transformava automaticamente num cara super bonzinho. Não é assim, então? Pois é, né? E o Biden está fazendo um belo jogo de cena, porque ele, na realidade, ele sabe tudo isso, né? Primeiro, quebrar patentes de vacina agora não vai resolver o problema dos mais pobres. Ninguém vai conseguir transferência de tecnologia e passar a produzir da noite para o dia. Então, isso é uma grande bobagem, né? E, em segundo lugar, que a gente já está caminhando para uma super oferta de vacinas, pela quantidade de vacinas em desenvolvimento que a gente já tem e as que já estão aprovadas. Terceiro lugar é que pensar sob o ponto de vista dos incentivos gerados, a gente está no meio de uma pandemia que provavelmente a gente vai precisar continuar investindo em novas vacinas para dar conta das novas variantes, né? Então, você simplesmente está falando, pessoal, para aí que não vale a pena investir. Então, você está fazendo tudo errado. E o quarto é que você, olhando na OMC, não é tão simples. Você pode fazer um discurso bonitinho para o teu eleitorado lá nos Estados Unidos, mas ele sabe que na OMC esse negócio não vai caminhar tão facilmente assim. Então, foi mais uma atitude política do nosso querido Biden, e um péssimo sinal. Acho que a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre o tipo de efeito de comentários políticos que uma pessoa como essa faz. Posso dar spoiler de amanhã? Por favor, vamos não sei, antes do spoiler, não sei se você leu hoje, tem uma notinha no jornal dizendo que ele já está mijando para trás, né? Não vi. Então, no Estadão, tá, eu não sei se é Estadão ou Valor, enfim, num dos dois, diz que já, assim, está sendo menos assertivo nas reuniões da OMC. Aliás, Biden que parece que retomou a construção do murinho, né? Parece que começou a fazer. Não, e está extraditando um avião de brasileiros, né? Isso aí, vamos lá. Discurso. Eleição, governar é outra história, né? Aliás, o Biden que reclamou aí, né? Foi na formatura de uma turma lá, acho que da Guarda Costeira, e o pessoal parece que não demonstrou muito entusiasmo na hora de aplaudir ele. Reclamou, vocês são uma turma muito preguiçosa. Mas vamos lá, qual que é o spoiler? Que estamos ansiosos, o Cleveland. O spoiler amanhã aqui do meu artigo que sai amanhã, Marcelo. Não sei se vocês viram esse. Você vai ser chamado. Deixa eu perguntar primeiro. Você vai ser, por conta do artigo, você vai ser chamado de neoliberal ou de comunista? Provavelmente neoliberal. Então vamos lá. É desses que eu gosto. Não sei se vocês viram esse movimento de funcionários do setor público, que o setor público não tem preço. Então, eles estão com o manifesto colocando para todo lado, né? Eu resolvi trabalhar um pouquinho dessa ideia de setor público não tem preço e mostrar que tem preço sim. E a sociedade paga por isso. E paga caro. A carga tributária é um bom exemplo e a perda de capacidade de geração de renda é outra. E principalmente se você compara com o benefício que a gente tem, com o imposto que a gente paga, se a gente começa a olhar dados do PISA, da educação, olha dados da OCDE sobre o custo do setor do judiciário e assim por diante, a gente percebe que isso é muito mais uma forma de garantir privilégios, né? Então, acho que está na hora da gente discutir isso abertamente, a sociedade toda participar e a gente exigir uma reforma administrativa decente. Aliás, foi o que o Vitor falou muito bem num comentário que eu li dele. A gente vai lendo tanta coisa que eu nem sei bem aonde foi. Na minha idade, né? Você vai ficando velho, nem sabe direito das coisas que acontecem, mas que a gente estava falando, né? Que com o país, com os nossos números, também esperar que na pandemia a gente se tornasse os águias era uma expectativa meio frustrada. Não que a nossa mediocridade, né, Victor, não deva nos indignar, né? Mas com a riqueza que nós temos
e com a disciplina chinesa que nós temos, era de se esperar, né? Exatamente, né? Poxa vida. Quando a gente vê esses jovens, né, saindo da formação do ensino, fundamental, ou mesmo os universitários com a sua primorosa capacidade de interpretação de textos, né, de redação, pô, é surpreendente que um país como o Brasil não tenha tido resultados assim tão eficientes na pandemia, né? Tá no mudo, Vitor. Esse é um argumento meio que irrefutável, né? Você vai esperar o quê, né? Pega qualquer ranking sério, vê a colocação do Brasil, é do meião para trás. Produtividade, educação, sanitário, mortalidade infantil, pega qualquer um. Esperar que a gente tivesse um bom desempenho na vacinação, por exemplo, seria ingenuidade. Os caras não têm limite nem para roubar numa pandemia. Os caras mandando ver aí, roubando, como se não tivesse tido Lava Jato ainda ontem. Então, não deixa de ser verdade, né? É um argumento super realista. Óbvio, é duro, né? É duro. Aqui a gente está nessa de, quem sabe até o final do ano tome vacina, né? E lá nos Estados Unidos estão vacinando até cachorro vira-lata na rua. Estão rasgando dinheiro na frente de pobre, né? Então, pô, você viu o contraste, né? Mas o Biden vai doar 20 milhões de vacinas para o mundo. Vai. 20 mil, não, ele já anunciou 20 milhões de vacinas. Vai resolver o problema da humanidade. Agora, só para não perder a chance, essas vacinas todas que estão sobrando nos Estados Unidos, quem que contratou, hein? Mas é isso. Vamos seguir em frente aqui. Bom, agora é a hora do fight. Agora é aquela hora, que está todo mundo esperando, a internet sedenta por sangue. Agora é aquela hora que o pau vai comer. Marcelo Gutermann, aprovada a medida provisória de privatização da Eletrobras. Suas considerações. Nos encha de otimismo, de felicidade, de entusiasmo por esse grande passo que foi dado. Você devia ter começado pelo Cleveland. Ele é muito mais otimista que eu. Não, eu vou deixar o melhor para o final, que na verdade é o pior, mas tudo bem. Então, assim, vamos lá, você vai vender uma empresa com uma série de exigências, precisa encontrar o comprador, é só isso, vamos ver, né? Tudo tem um preço, né? Quanto você quer, quanto você consegue e tal. O fato é que você colocou um monte de penduricalho ali que vai custar, né? Agora, é o seguinte, o antigo presidente da Eletrobras, que saiu, né, que era o Ferreira, que, enfim, era o cara do Temer, quando o Temer colocou lá para fazer a privatização, ele saiu. Ele saiu depois que o Pacheco entrou no Congresso, né? E o Pacheco é claramente um cara contra a privatização da Eletrobras. Isso ele já deixou claro. Então, tudo bem, foi aprovado na Câmara, vamos ver no Senado. Você acha que tem chance de não ser aprovado no Senado ou tem chance de piorarem no Senado? Tem chance, tem três chances. Tem chance de não aprovar, tem chance de piorarem e tem chance de... Porque é o seguinte, é uma MP, vai vencer, se não me engano, dia 20 de junho, daqui a um mês. Se tiver a modificação, tem que voltar para a Câmara. É capaz de caducar antes, né? Porque foi em formato de MP, não foi em formato de projeto de lei. Então, gente, o otimismo de vocês é contagiante. Contagiante. É uma coisa assim, cara, você sai daqui para terapia e ansiolítico, tá? Ô, Victor, antes de passar para o Carlos o Chacal, eu queria saber a sua opinião sobre a medida provisória da privatização. Eu li alguns trechos, não gostei do que eu vi, né? Em termos das jabuticabas, os jabutis que coloca. Acho que tem uma pergunta filosófica aqui. É melhor você não fazer nada ou você fazer algo mal feito? Essa é a pergunta a ser respondida. Assim, porque, beleza, privatiza de qualquer jeito. Será que será melhor ou pior?
só... Então, assim, eu não tenho certeza se do jeito que está vai ser algo que no final do dia será melhor. Com todas essas regras que foram colocadas aí, daqui a pouco o Cleveland vai dar uma aula sobre isso. Então, eu acho que é uma pergunta filosófica. O que é melhor? Você não fazer nada ou você se mexer e fazer alguma coisa mal feita? Será que vale não fazer nada e esperar para fazer alguma coisa bem feita? Perguntas, né? Eu Vitor, não tenho resposta. Falando em pergunta filosófica, vocês me lembram depois que eu parar de gravar, para contar para vocês a história de uma pergunta filosófica sobre essa mania do Renan de querer que as pessoas respondam só com sim ou não. Bom, vamos lá, né? Ele está ali já ansioso, né, para destilar o seu veneno, né? Lançamento em profundidade para Cleveland, só ele e o goleiro. Aquela chuteira com aquela trava desse jeito, ele indo para dividir a bola com o goleiro, pobre goleiro, vai ter seu fêmur quebrado. Por favor, Cleveland, nos brinde com todo esse seu otimismo e positividade. Eu tô otimista. Eu acho que não vai passar pelo Senado esse negócio, vai caducar e a gente vai ter que discutir isso lá na frente. Estou bem otimista. Mas vamos lá. Deixa eu explicar as minhas razões, que são bem diferentes da turminha lá do PT e outros que votaram contra, tá? Eu estou pensando sobre o ponto de vista do consumidor, sobre nós, consumidores de energia elétrica. O que a gente espera? A gente espera uma empresa mais eficiente, de baixo custo e com menores preços. O que essa aprovação nos trouxe de presente? Trouxe a obrigação dessa empresa, que supostamente vai ser privatizada, a gente tem que discutir isso também, investir em fundos setoriais, em regionais, que é uma coisa que deveria estar dentro do orçamento, né? Você obrigar uma empresa, principalmente uma empresa que você quer supostamente privada, ficar investindo em fundos regionais, já é uma tragédia por si só. Não bastasse isso, você está obrigando a empresa a comprar capacidade de geração de energia no mercado de gás. Ou seja, você conseguiu aprovar decentemente a lei do gás e agora você traz para dentro do setor elétrico a obrigação de construções de termoelétricas e essa empresa vai ser obrigada a carregar o custo de comprar essa energia. Segundo problema. Então, aí você já tem uma bomba de primeiro nível na mão. Não bastasse isso, eu não gosto desse modelo de corporation. Por que eu não gosto desse modelo de corporation? Porque ele faz com que quem tem maior participação não tenha proporcionalmente, o mesmo direito de voto nas decisões mercadologicamente relevantes da empresa. Então, o que acontece? Num ambiente como esse, você cria o que a gente chama de problema de agente principal. A tendência aos diretores é não agir necessariamente de acordo com os interesses dos maiores investidores. Isso pode fazer com que esses investidores, no médio e longo prazo, desconfiem, não queiram colocar dinheiro dentro. Outro problema é essa famosa golden share. Isso, para mim, é uma maluquice, é uma coisa que não vejo no mínimo sentido se você quer uma empresa privada. E o último problema é que, apesar da Eletrobras ter reduzido bastante a participação dela no mercado de geração, ela ainda tem uma participação razoável. Então, você poderia até pensar em estudar se não é o caso de você privatizar em fatias, ou pelo menos em 2 fatias. Mas, enfim, eu honestamente, quando eu olho para o resultado dessa aprovação, eu vejo mais do mesmo, né? Um bando de políticos querendo levar o custo para a sociedade como um todo pagar. Deixa eu pegar minha latinha de esterco. Vocês lembram que eu sempre essa história, né? Dos irmãos, cada um ganhou um cavalo, né? Um ganhou um cavalo e reclamou que o cavalo ia dar coice, dar trabalho, fazer ele gastar dinheiro, e o outro ganhou uma latinha de esterco e perguntou, cadê o meu cavalo? Então, eu vou pegar minha latinha de esterco aqui e fazer só um contraponto, que é o seguinte. Bom, se nós formos pensar, né, e a gente fosse pensar espacialmente, a medida provisória está aqui, você tem uma crítica à esquerda e uma crítica à direita. A crítica à esquerda, a gente está careca de saber qual contra a privatização, pelo patrimônio público, aquela história que o Victor sempre fala que a parte dele ele queria, no nome dele, para ele poder declarar no imposto de renda. E no extremo oposto, a gente teve, por exemplo, ressalvas, né, do Partido Novo, muito em linha com as críticas do Cleveland, que são absolutamente pertinentes, numa perspectiva de eficiência daquilo que é ideal.
Mas o que separa a gente daquilo que é ideal? É a realidade. Nós estamos num país, tem um Congresso, uma democracia. O modelo, se nós vivêssemos numa monarquia e eu fosse Marcelo I, eu pediria que é um dos meus ministros, meu ministro da privatização Cleveland, que implementasse ipsis literis o seu modelo. Agora, esse negócio chato pra caramba chamado democracia, que você tem que trilhar o caminho do meio, o caminho possível. Talvez a gente possa até discutir, e eu tenho certeza que o meu xará, eu até saberia qual seria a resposta dele, é o seguinte: ainda assim, considerando essas questões que eu coloquei, será que mesmo assim a gente não conseguiria algo melhor se talvez tivéssemos um governo politicamente mais competente? É possível, né? Aí cada um vai elaborar a sua percepção. Mas ainda que um passo de cágado, ainda que não sendo o ideal, a meu ver, se você sai de uma situação onde você vai ter, mesmo que fosse milimetricamente, uma participação menor do governo, seja em participação, em gestão da empresa, o que quer que seja, eu quero menos Eletrobras na mão do Bolsonaro do que mais Eletrobras. Então, quanto menos Eletrobras na mão do Bolsonaro e do Centrão, para mim é um avanço. Agora, eu reconheço que, de fato, quando você se debruça, olha a medida provisória, por tudo isso que o Cleveland nos falou, está muito longe do ideal, mas eu acho que é um passinho de cágado, mas pelo menos, a meu ver, na direção certa. Xará, você acha Marcelo, que... Diga aí. Marcelo, você quer pagar mais caro ou mais barato pela energia elétrica? Não, eu quero pagar sempre mais barato. Eu queria que fosse um modelo idêntico ao que você propõe. Eu queria que a gente tivesse um ambiente fértil ao empreendedorismo, que fosse aberto, com muita liberdade econômica, que ao longo do ano nós pudéssemos ter, nos mais diversos setores, uma quantidade enorme de players. A questão, assim, no governo da Dilma, a gente até pagou mais barato por um tempo, mas foi uma conta que também ficou cara. Então, para mim, quanto menos estiver na mão do governo, quanto menos estiver na mão do Bolsonaro, quanto menos estiver na mão do Centrão, qualquer que seja o modelo, melhor. Agora, eu gostaria mesmo que fosse possível a gente implementar... Você vai pagar mais caro. Você vai pagar mais caro. Com essa MP aprovada da forma como está, você vai pagar mais caro. Mas a gente já... Isso em mente. Tudo bem, mas é que eu acho que a gente, de certa maneira, a gente já está pagando mais caro. Talvez não na conta da luz. Talvez não ali tão claramente. Não sei. Xará, como eu te mencionei aí, né, dizendo por conta de uma troca então, de ideias... É que nem no Senado, né? Mencionaram o meu nome. É isso aí, por favor. Não, eu acho que assim, eu acho que essa sua possível crítica que eu imaginei, eu acho que ela é válida. Muito provavelmente, talvez um governo que fosse mais articulado conseguisse um caminho do meio melhor que esse caminho do meio que é possível. Agora, diferente de vocês, eu tenho a sensação que existe um alinhamento aí entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, e não me parece ser o cenário mais provável que a coisa caminhe para caducar no Senado. Eu espero de coração que vocês estejam redondamente enganados, porque se caducar, não vai ser para surgir algo melhor, vai ser para surgir algo pior, né? E a gente nunca pode subestimar e acreditar que pior que tá não fica, porque a gente sabe que fica, né? É isso, podemos avançar, meus amigos? Podemos, né? Certeza. E aí, Sim, Vitão? Deram uma geral lá no Ricardo Salles. Essa operação aí vai colocar ele na cadeia ou no final vai funcionar como atestado de idoneidade? Acho que nenhum dos dois, né? Não vai. Eu acho estranho essas operações vindas do Alexandre de Moraes, assim, arbitrárias, né? Isso aí não cheira bem. Não passou Agora, nem pelo Ministério Público. Não passou pela uma coisa quase que Procuradoria. inédita. O cara está conseguindo destaque dentro do Supremo, né? Assim, você tem vários nomes Estrelares, né? Gilmar Mendes, né? Aliás, rubro estrelares, né? E o cara está conseguindo se destacar lá. Acho que é mais uma dessas que provavelmente vai cair no vazio. Não significa que isso seja um atestado de idoneidade, né? Porque se não era para ter nada, se aquilo é uma busca sem conteúdo, isso não quer dizer que o cara está 100% coberto em todas as frentes, etc. Mas eu acho que existe sim uma vontade grande de derrubar o Salles, né? Ele não é um ministro querido,
Nem acho que ele quando se articula nas conversas, é um cara super bem articulado, então eu tenho um pouco de dúvida sobre o desempenho dele, seria melhor com ele ou sem ele, não sei, mas eu acho que ele não é ele não é do tipo de ministro que o Bolsonaro quer abrir mão, porque ele joga naquela banda Teológica. não ideológica, aquela banda do cara que fala, é meio aquela Que assume as estilo, bandeiras. estilo Bolsonaro de ser, né, com menos, com mais lustrado, né? É da É turma aquele que dá cara que entra cadeirada, garrafada, entra de sola, na briga lá, sai dando responde porrada. Twitter da Anitta, Isso então aí. aquele cara que parte para mim. Então eu imagino que esse aí, ele já perdeu dois, né? Dois ministros desse time, duvido muito que ele abra mão do terceiro. Eu acho que isso é mais uma questão da gente sentir até onde vai a resiliência do Bolsonaro em relação aos seus assessores mais leais, né? E até que ponto esse cabo de guerra vai gerar algum tipo de solução inusitada. Eu, particularmente, acredito na permanência dele e que isso vai ser mais um desses casos que a gente vai esquecer daqui a poucos meses. Você compartilha dessa impressão também, Xará? Eu não tenho condições de opinar sobre a operação em si. O fato é que, passado 24 horas, ele continua ministro. Então, eu estou na linha aí do Vitor. Acho que ele vai se segurar na cadeira, a não ser que surjam coisas efetivamente irrefutáveis, né? O negócio abre o sigilo bancário do cara e tem lá dinheiro mesmo, tal. Aí não tem jeito. Mas se não encontrarem nada, Que aí, né? antes de qualquer coisa, tem que ser mandado embora pela burrice, né? Pois é, então, tá na conta bancária do cara, vai tomar banho, né? No mínimo. Então, é isso que o Vitor falou, acho que é um dos ministros, ele faz parte ali do núcleo duro, né? Sobrou ele, a Damares, enfim, tá mais difícil ali para o Bolsonaro se segurar, e eu acho que o Salles é um deles, né? A sumida da Damares, né? Faz tempo que a gente não escuta nada dela. Verdade. Passarinho na muda não pia, né? Esse ventaval aí é melhor ficar grudadinho no galho lá sem piar. O Cleveland, o ministro ficou famoso por, naquela reunião ministerial que teve seu conteúdo vazado, ter dito que era bom aproveitar ali e passar a boiada. Mas talvez aí a boiada passe por cima dele. O que você achou dessa operação policial? Se você tivesse que fazer uma aposta, o que você apostaria? Vai sobrar para o ministro ou, ao final, ele vai sair pimpão aí dessa história? Parece, pelo que a Polícia Federal e o Supremo estão entendendo, o problema não era boiada, era madeirada, né? Exatamente. Outra coisa. É que madeirada se sabe, né? Bom, deixa eu falar. Diga aí. Não, mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, tá? Obviamente, eu não vou nem falar do Supremo, porque Supremo, para mim, não tem mais nada que me surpreenda que saia de lá. Então, sob o ponto de vista técnico, eu tenho dúvidas sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o Salles, ele precisava ter dado um atestado de boa conduta para aqueles madeireiros naquela entrevista ao lado de gente da Polícia Federal falando que estava tudo bonitinho. Para que ele levantou uma bola daquela, né? Acho muito estranho. Acho que o ministro não tem que se meter nisso, nem para um lado nem para o outro. Acho que ele tem que ficar fora dessa história. Mas o que está me preocupando em tudo isso é que, aparentemente, essa decisão também tem base em dados do COAF. E COAF, eu acho que eu já falei aqui, não é uma pessoa que sai investigando porque acordou de manhã, ficou com raiva do ministro e foi lá ver. Os dados do COAF são inicialmente verificados por computador, ou seja, você tem um programa que verifica, cruza informações. A partir desse cruzamento de informações, que essas informações começam a chegar para as pessoas. Então, não daria para você bypassar o modelo computacional que existe no COAF para escolher quem você quer investigar ou não. Não é tão trivial essa questão. Então, isso me chama atenção. Eu não acredito que tenha dinheiro na conta dele, especificamente. Mas o que está sendo direcionado, e pelo que eu li, e eu não sei se isso é verdade,
é que o escritório em que ele é sócio, coisa que eu já acho estranho, ser ministro e continuar sócio do escritório, parece que recebeu dinheiro de gente que está envolvida com madeira ilegal. Então, se for isso, e a gente não sabe, eu não tenho como fazer qualquer avaliação em princípio disso, eu acho que a questão é mais grave. Agora, se não for, é mais ou menos o que você falou, Marcelo, vai cair, vai ser mais um atestado de idoneidade para o ministro dado pelo Supremo, só isso. Então, mas eu acho que é melhor a gente esperar. Esse lance do COAF, pelo menos que eu li, eles falavam de uma movimentação de 14 milhões e 100 mil reais, no horizonte ali de 9 anos ou coisa parecida. Eu fiz a conta, como eu sempre falo, não sou bom assim de matemática, mas as 4 operações ali eu domino e tal, tabuado, tive que aprender, minha mãe sempre tomava de mim, dá alguma coisa ali ao redor de 140 mil reais por mês. Não me parece assim, um número que chamasse a atenção. Dessa operação, o que me chamou bastante atenção é ela ter sido a operação ter sido provocada pela Polícia Federal, né, com a qual, em alguma medida ou em relação a algum setor, o ministro vinha se bicando, diretamente com o ministro Alexandre de Moraes, sem passar pelo Ministério Público, que é algo meio inusitado, e sem nenhum tipo de consulta à Procuradoria-Geral da República. Falo aqui como leigo, não sou operador do direito, mas a gente vê que, por exemplo, foi um tratamento bastante diferente daquele dado ao ministro Dias Toffoli, né? Não sei se dá para fazer uma regra de 3 aí, mas sei lá, né? Fica um negócio meio esquisito. Eu tenho a sensação que, ao final dessa história aí, eu acho que vai acabar meio que funcionando como... acho que ainda veremos o ministro falando, aí, tá vendo? Não tem nada. Vamos ver. Seria melhor, tomara que seja, independente de simpatia ou não. Acho que o ministro sempre ficou... Como já disse algumas vezes aqui, né? Eu acho que quando o ministro é entrevistado com mais tempo, ele sempre se coloca bem. Agora, de fato, sofrível essa questão de ficar respondendo coisas na rede social. Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que o tiro vai sair pela culatra. Espero, até porque vai ser muito desapontador a gente ver mais um homem público ser pego fazendo mau uso da sua posição. Bom, vamos começar aqui, né, o futebol. Primeiro, vamos para o mais relevante, para aquilo que é mais importante, para depois ir para as disputas acessórias. Vitor, me fale do Vasco da Gama. Brilhando como nunca, futuro campeão da Taça Rio, torneio mais importante do ano, o único que ganharemos. Vamos ganhar, bater um Botafogo 1-0, vamos timaço do Botafogo também. O primeiro jogo foi aonde? Foi lá no Newton Santos, segundo jogo em São Januário. O título é nosso, né? Então, assim, Taça Rio, para quem não sabe, é o torneio de consolação dos eliminados precocemente do Campeonato Carioca. É um campeonato muito importante. Mas antigamente não era assim, né? Mas aí... Era o primeiro turno e segundo turno, né? Era o turno, mas aí essas lambanças de regulamento, ficou sem uma serventia, falou, vamos fazer um torneio dos eliminados e o campeão leva a Taça Rio. Falei, beleza, é o que nós podemos ganhar agora. Mas eu estou muito animado também daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro, estou super animado porque pela primeira vez em alguns anos eu não vou ver o Vasco na lista dos candidatos ao rebaixamento. Então, para mim, isso é uma mudança de patamar. Entendeu? Você sabe que eu sou teu amigo, né? Começa o ano sem essa. Você sabe que eu sou teu amigo, né? E às vezes, aos verdadeiros amigos, cabem missões difíceis, como aquelas de falar coisas que nem sempre são confortáveis de serem ditas e muito menos de serem ouvidas. Eu, fosse você, ficaria um pouco mais prudente em relação a essa sua, vamos dizer assim... Não, tá tranquilo. Seu conforto. Por favor. Não, estou confortável. Eu temo pela sua saúde, né? Eu temo pelo seu bem-estar. Seja um pouco mais prudente, meu amigo, por favor. Vídeo Cruzeiro, né? Não, mas cair para a terceira não dá, né? Olha... Bom, vamos torcer que não. O Cleveland, seu time foi eliminado da final do Campeonato Paulista, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu queria suas considerações. Estão ouvindo bem?
Estamos muito bem. Eu estou ouvindo otimamente bem. Eu acho um absurdo, quero deixar aqui meu protesto, a minha palavra de solidariedade ao ex-técnico corintiano Wagner Mancini. É um absurdo, né, como os técnicos são tratados de forma descartável. Ele não teve tempo. Dependesse de mim, o Wagner Mancini ficaria alguns anos a mais no Corinthians. Prestou grande serviço ao futebol brasileiro. Eu queria suas considerações aí sobre essa desclassificação da semifinal do Paulista e a mudança. O Renato Gaúcho vai para o Timão? Nada a declarar. O Cleveland, ele é o mais oportunista comentarista de futebol que eu já vi. Ele só abre o bico para falar do time dele quando o time dele está na boa. Não está na boa, não vi, torço por não entra em dividida, é muito triste isso. isso. Incrível, acaba Tem que o falar jogo. do Liverpool. Acaba o jogo, o fardamento dele está seco. Não tem uma graminha, nada, cara. Não, Impressionante. Olha só, aquele gol que o Alisson fez, aquele gol o Rogério Ceni nunca fez, né? Ele só batia pênalti, né? É verdade. E aquele gol, eu diria mais, aquele gol, muito centroavante vai morrer e não vai fazer não vai fazer um gol de cabeça daquele. Porque não foi um gol de cabeça do cara que subiu, resvalou na bola. Não, ele subiu consciente e ele desviou do goleiro. Jogou lá no pau, foi um golaço. Golaço. Ô Xará. Então, esse é o comentário do Cleveland de hoje. O Cleveland não é um oportunista, né? Só vai na boa. Não é que nem eu. Não é que nem eu. Eu venho aqui, eu me desnudo, né? Figura de linguagem, eu não quero traumatizar vocês. Né? Eu venho aqui e ponho as minhas vísceras à mostra, né, na minha paixão tricolor. Ô Xará, você está preparado para ter o Fernando Diniz como técnico? Você desconfia o que o futuro te reserva? Porque eu desconfio que não, cara. Acho que você não tem noção. Não, o Diniz tentou estrear, mas não conseguiu ainda, né? Foi expulso aos 7 minutos do primeiro tempo no primeiro jogo. Estava suspenso no segundo, então, por enquanto, a gente não teve ainda o prazer de ver aquele futebol espetáculo que ele veio prometendo. Agora, eu acho, sinceramente, esse ano, eu falei a mesma coisa no ano passado, mas acho que esse ano é para valer. Eu queria, sinceramente, ser eliminado rapidamente da Libertadores, que a gente não tem chance nenhuma, vamos ser realistas, para focar em não cair no Brasileiro. É importante ter só uma competição, porque a gente não tem elenco suficiente para ter 2 competições ao mesmo tempo. Não esquece, não vai rolar. Xará, eu diria que santistas mais céticos diriam que hoje o Santos está numa situação que talvez não tenha nenhuma. Então, pois é, por isso. Esse é o ponto. A gente já vai ter que enfrentar o Brasileiro com esse elenco. Não que o elenco seja ruim, mas é que ele é limitado, né? Então, não tem reserva direito, né? Estamos que nem o time. Estamos que nem o River Plate. Isso que eu ia falar em elenco limitado e o River, hein, cara? Conseguiu fazer uma apresentação histórica, dada as circunstâncias. Impressionante, né? Mas é uma vez, né? Não é 39, não são 38 jogos, né? É verdade, isso é verdade. 38 jogos, o River estava frito, né? Desse jeito. Então é a mesma coisa, a gente não consegue contratar, não consegue tal. Então é isso. Esse é o ponto. Então, assim, vamos eliminar com honra, né? A gente não vai chegar em último lugar no grupo ali, com 0 pontos, já ganhamos 2 jogos. Excelente, já fez o papel. Já foi para a fase de grupos, pô. Quantos times aí gostariam de estar na fase de grupo? Pô, legal. Já deu. Não vai, vai para o mata-mata, não tem chance, esquece. Então, vamos focar no brasileiro, que a missão do Diniz é não cair. Eu acho que eu já estou satisfeito com isso. Tomara que você tenha sorte no seu intento. Agora saiba de uma coisa: é um caminho doloroso que te espera. Pode acreditar, eu sei do que eu estou falando. Bom, hoje para mim um dia estou super tranquilo. Imagina que eu tomei calmante. Imagina que eu não dormi essa noite. Estamos indo disputar a Copa do Mundo, né? Poupamos, aliás, o meu tricolor está de parabéns, né? Conseguimos nos classificar até sem jogar. O São Paulo está revolucionando o futebol, né? Atingindo um outro patamar, parafraseando lá o jogador do Flamengo. Hoje, às 22 horas, nos encontraremos com a Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque, lá no Chiqueirão.
Faturaremos o porco na casa do porco. Já vamos fazer um porco no rolete hoje. E domingo é leitão a pururuca, certeza absoluta. Entendeu? Estou bastante tranquilo. Vocês podem ver a firmeza da minha mão. Não tô Tamo nervoso. junto, Porto. Tamo junto. Tô Eu nervoso. sou São Paulo nessa final. É assim, o São Paulo ganhou, é paulistaço. São Paulo não ganhou, tá focando na Libertadores e no Brasileirão. Já tá pronto o discurso. Bom, amigos, vamos para Acho que essa é a melhor final dos últimos anos, eu acho. eu São assim, dois times bons. É, exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, apesar de ser um campeonato paulista, que se o São Paulo ganhar, vai se transformar no maior torneio regional do mundo. Se ganhar. Se não ganhar, não, mas se ganhar, será esse o rótulo. Mas eu concordo com o Victor. Eu acho que fazia tempo que você não tinha dois times que estavam jogando um futebol redondinho aí, chegando na final. Talvez no caso do São Paulo, São Paulinos maledicentes dizem que é porque está jogando sem torcida, né? Se tivesse com torcida, talvez não conseguisse chegar, porque a torcida do São Paulo pega um pouco no pé. Meus amigos, vamos começar pelas nossas considerações finais. Vou fazer o caminho oposto agora. O Cleveland, se você quiser compartilhar alguma coisa, está liberado. Por favor, suas considerações finais desse nosso 51º encontro, que venham mais outros tantos. Não, hoje eu estou com o celular, Marcelo, não tenho nada para compartilhar, não. Você tem uma... Só para... não tenho bola dentro, bola fora, eu vou dar para a Câmara, que continua pegando projetos de lei e transformando em monstrinhos por aí afora. Que mais? Acho que é só isso. Hoje eu vou me limitar a isso. E aí, Xará, é com você, Lombardi. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu só tenho uma bola fora, mas ela vai ser um pouco demorada. Diga lá. Vamos lá. Plebiscito não, né? Vitor, você consegue colocar no mute aí para mim? Obrigado. Claro. Diga aí. Teve a votação para constituinte no Chile, né? A direita não conseguiu fazer menos cadeiras do que poderia, que deveria, né? Para ter uma maioria mínima para vetar coisas, né? Então vai ser complicado. Tem bastante gente independente, centro-esquerda, esquerda, enfim. E vão votar a Constituição Cidadã, né? Então eu elaborei um gráfico aqui mostrando que eles de fato estão precisando. Desde 1980, renda per capita, e aí o Cleveland, que é a crica, né, ele vai falar, pô, mas renda per capita tem o câmbio. Não, é PPP, é mesmo poder de compra, então não tem influência do câmbio aqui. Então o Chile tinha uma renda per capita menor do que a nossa no início da década de 80, e hoje tem uma renda per capita cerca de 60% maior, né? Porque, enfim, nós temos a nossa Constituição Cidadã e o Chile não. Então, pelo visto, não deu certo. Mas o problema é que pouca gente ficou rica e muita gente ficou pobre. Então, você tem um problema de distribuição de renda grave, por isso que não é um modelo que não deu certo. Aí você vai para o índice de Gini, quanto maior a concentração de renda, né, Cleveland? Quanto maior a concentração de renda, maior o índice de Gini. E o que a gente vê aqui é que no início, ali na década de 80, o índice de Gini do Chile até era um pouco menor do que o brasileiro, mas não era muito menor. E abriu a boca de jacaré, e hoje é um índice de Gini bem melhor do que o índice de Gini brasileiro, considerando que o Brasil tem a Constituição Cidadã, aquela que se preocupa com os pobres, com a sociedade, né, que distribui renda e tudo mais. Então, o que eu tenho para dizer para o povo chileno é meus pêsames, né? O povo é soberano, o povo escreve o seu destino. Bem-vindo de volta à América Latina, chilenos. Né? É isso que eu tenho para dizer. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Chile, fiquei muito curioso, né? Lembro que eu perguntei até para o motorista de táxi sobre Pinochet, né?
Achei até que houvesse uma maior aversão a ele, assim, conversando com as pessoas comuns, fiquei surpreso que não era tanto quanto eu imaginava. Ele até falou assim, né, não matou palomas blancas, né, como quem diz, né, a briga foi feia lá, mas uma coisa que me chamava muita atenção é como o Chile era tão mais desenvolvido, né, parece que tempos sombrios esperam os chilenos pelo futuro. Eu acompanhei isso também no noticiário, e é exatamente essa sessão. Esse movimento que teve no ano passado, né? Não, antes da pandemia, 2019. Né? Esse movimento teve em 2019, claramente com uma influência externa, né? Você vê ali uma articulação em todas aquelas coisas, já era o prenúncio disso que está aí, uma pena. E aí, Vitor, suas considerações? Hoje parece que o senhor fez, inclusive, a sua lição de casa, né? Cansado de ser humilhado, tá no mute, cansado de ser humilhado pelos seus colegas aqui do programa, você fez tá no mudo, viu, Vitor? Já tirei. Fiz a lição de casa, fiz slides. Gostei do bola primeiro, dentro. Já. Bola dentro pro São Paulo. Que está jogando bem, hein? Não é que está chegando aos trancos e barrancos. E tem essa chance, né? Perdeu de quem mesmo, Vitor, essa semana? Perdeu? Perdeu do Racing, né? Jogamos com o time B, a garotada, né? Em casa? Classificamos sem jogar. 16 anos de fila, hein? Tem que sair, hein, Marcelo? Não vem com esse negócio de vício, hein? Não, é que, assim, eu vou explicar o que aconteceu com o São Paulo. A pressão tá em cima do São Paulo, claramente. Não, eu vou explicar para vocês o que aconteceu com o São Paulo. É que nem eu falo para os meus amigos no poker, né? Lá no meu condomínio, nós tínhamos 2 turmas de poker, né? E aí nós unificamos essas turmas. Eu ganhei as duas, eu ganhei rankings nas 2 turmas e nós fizemos ali depois uma super mesa que eu ganhei. Então, assim, eu disse que eu unifiquei os cinturões. E depois então, eu não venho tendo bons resultados porque me desmotivei. Me desmotivei. No caso de São Paulo, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da América, entra, né, uma natural desmotivação. A gente está recuperando isso. Estamos iniciando um novo ciclo. Começa agora. Mas em nome da torcida tricolor, eu agradeço a bola dentro. Mas estão jogando bem, vamos ver, né? Todo ano aquela expectativa. Acho que o Paulista é o mais fácil de todos, né? Depende. Se nós ganharmos, não. Aí a gente vai dizer que é o maior torneio regional do mundo. Dentre os campeonatos a disputar esse ano para sair da fila, esse é o mais fácil. É verdade. Então, é a hora de começar com o pé direito. Bola fora, a minha linha é o Cleveland. E aí, com a pergunta, né? Melhor não fazer nada ou fazer mal feito? Assim, do jeito que tá vindo coisa bem ruim nessa conversa da Eletrobras. Se isso for modelo para outras futuras, nós estamos perdidos. Então, isso é fruto da nossa natureza, né? Porque não é uma obra do governo. Foi para o Congresso, está lá, Frankenstein, vai para o Senado, vira um Frankenstein pior. Eu acho que nós temos essa natureza mesmo de piorar as coisas que já são ruins. Então, eu tenho medo de que saia desse negócio algo pior do que já é. Então, para mim, é a bola fora. Não custava nada a gente esperar alguma coisa fluida, mais limpa. Não, veio um negócio cheio de jabuticaba. Não gostei. E a dica da semana, para quem gosta de andar de bicicleta, quem não gosta de andar de bicicleta, eu sugiro. Aluga lá uma daquelas bicicleta para alugar e vai dar uma volta aqui nessa ciclovia que é bem bacana. Não tem o cheiro. Eu comecei a pedalar. Vitor. Depende do dia, tá? Eu sempre fiquei na dúvida com relação a isso. Esse cheiro faz parte da paisagem, né? Então, mas tem dias que não tem. Dias de calor é mais complicado, né? Dia de calor é mais complicado, cheira mais. Você absorve e vai. Ela está super bem cuidada, então assim, você tem o trecho que começa no Parque Vila Lobos e vai até a Ponte Estaiada, é o trecho mais bem cuidado, dá para entrar pela Cidade Universitária ou pelo Parque do Povo. Aí tem uma interrupção entre a Estaiada e um pouco depois do Shopping Morumbi, que é uma área que não tem nada, e dali ela começa de novo e vai até Interlagos, mas para você fazer esse trecho tem que mudar de lado
no outro lado da Marginal, que a gente chama de faixa de Gaza, que já é um lado menos cuidado, mas também é legal. Esse você tem que é bom estar E um acompanhado. pouquinho mais perigoso, né, Vitor? Isso, você pode ser surpreso se ir com a bicicleta e voltar sem ela, mas se você estiver acompanhado e aos finais de semana não tem problema. Que é um trecho que também começa ali na cidade de Jardim, vai até a João Dias, e na João Dias ele se bifurca, uma parte vai para a Ponte de Socorro e a outra vai para Interlagos. Alguns trechos da ciclovia não parece que você está em São Paulo. Você vê vaca, Capivara. Cavalo, capivara. É bem legal, é bem bacana. Quem gosta de... Faz 3 meses que eu estou pedalando, enfim. Eu bato ponto lá, pelo menos uma vez por semana, estou andando nessa ciclovia. Bem legal, recomendo. Além de fazer uma atividade física, nessa aqui que está marcado que é a foto, você tem lá lanchonetes, tem umas paradas, né? E é bem bacana. E é impressionante o número de pessoas, tá? Então quer dizer que famílias que vai. Não tem mais aqueles pentelhos do Speed enchendo o saco. Eles estão em outros horários. Nos horários que tem mais gente, eles têm menor quantidade. Então eles vão muito cedo ou mais tarde, que é uma chatice mesmo, né? Mas você tem uma quantidade muito grande, e eu tô vendo esse negócio do ciclismo como um esporte relativamente democrático, porque você, independentemente de classe social, você consegue ter acesso à bicicleta e pedalar, e você consegue pedalar, sabe? Então, estou achando bem bacana. Eu acho que é uma boa atração para quem mora em São Paulo. E não tem muita variação de altimetria, né? Então, na ciclovia, não. Ela é bem acessível, né? Bem acessível. Bom, até os gordinhos podem pedalar, viu? Meu amigo, eu já fiz muita... Olha, acredite se quiser, eu já fiz meia, já fiz São Silvestre, já pedalei pra caramba. Esse chassi aqui já sofreu muitas metamorfoses ao longo do tempo. Bom, para encerrar, a minha bola dentro é para o São Paulo Futebol Clube e para seu técnico Hernan Crespo, um gato, que... conseguiu se classificar para a Libertadores. Eu sou Bambi, né? Conseguiu se classificar para a Libertadores sem nem precisar jogar. Está na final com o Palmeiras. Iremos atropelar ida e volta, me cobrem. Né? A minha bola fora para a senadora Simone Tebet, que hoje eu ainda que nutri algum nível de expectativa em relação a ela, lamentei profundamente a sua demagogia, fez um discurso ali inflamado para ao final vou dizer que não tinha nenhuma pergunta para o depoente. Puxa vida, hein? Que legal. E a minha dica é isso, eu quero que vocês anotem. Pô, minha colega de trabalho aqui, a Vanessa, me deu uma dica de um filme indiano. Eu estou me sentindo um cara super cool, porque na outra eu falei de filme sueco, né, filme espanhol, e agora eu vou dar uma dica de um filme indiano, não deixem de ver. Estou falando sério, filme bacana pra caramba. Chama Padman, P-A-D, Padman. É a história de um camarada. A Índia é um país muito atrasado em termos de comportamento, existem muitos assuntos tabus, né? E esse cara, vou contar um pouquinho da história, um spoilerzinho só para... Ele vê lá que a esposa dele enfrenta a sua regra mensal usando um paninho, e aquilo é muito anti-higiênico, ele acha aquilo um absurdo, só que ali, para aquela população, comprar um absorvente é algo inacessível, muito caro, ele num gesto até translocado de amor, bom, enfim, ele se mete num assunto que na sociedade indiana não é para os homens, e aí é a saga desse cara lutando por esse negócio, é divertido, é emocionante, é inspirador, é muito legal, Padman. Aliás, filmes indianos, todos que eu assisto são bons, é impressionante. É que poucos chegam, né? Exatamente. Os ruins não devem chegar, mas... a gente também tem aquela ideia... A gente tem aquela ideia meio estereotipada de Bollywood, mas tem bons filmes mesmo. Qual plataforma? No Netflix, acho que é Netflix. Semana que vem eu tenho uma outra dica, mas essa eu vou deixar para semana que vem. Meus amigos, sempre bom demais encontrar vocês. Mais uma semana, completamos 1 ano aí dos nossos encontros semanais. Infelizmente, o nosso amigo Rodrigo não está aqui com a gente, mas semana que vem, se Deus quiser, ele já vai estar de volta. E semana que vem eu já volto campeão paulista, tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tá gravado. Espera só um segundinho. Eu vou parar de gravar
Eu vou parar de gravar, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Fiquem Conta a aqui. história do Renan. Espera aí, um grande abraço.